Olá, se você não me conhece, eu sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com percepções múltiplas. A ideia da aula de hoje não é nós avançarmos no sentido de um conteúdo teórico mais denso, é mais para ilustrar alguns aspectos relacionados à nossa percepção, como nós podemos ser enganados pela nossa própria percepção. Então, eu até nem vou trabalhar aqui com a minha imagem ao lado, eu vou tentar explorar um pouco mais a qualidade das imagens que eu selecionei aqui. É mais um conteúdo a título de curiosidade para que a gente entenda como a nossa percepção pode ser enganada em algumas situações. Então, vamos dar início. E aí, a nossa percepção é importante? Bom, depende, né? Você está com um rifle ou você está no parapente? A nossa percepção é um aspecto muito interessante. Nós podemos entender ela como a interpretação que nós damos aos nossos sentidos. Então, um pequeno exemplo. Quando você olha aqui para essas figuras, eu pergunto para você o que você está enxergando. Me diga tudo o que te lembre quando você olha para essa imagem. Teoricamente, a informação sensorial visual é a mesma para todas as pessoas, mas cada pessoa iria mencionar diferentes conjuntos de lembrança, porque a nossa percepção ela é dependente da nossa experiência. Então, alguns poderiam relatar, olha, eu vejo um Pac-Man, eu vejo uma pizza faltando um pedaço, eu vejo várias letras Vs, eu vejo triângulos, um triângulo para cima, outro para baixo, que a sua junção forma lá a estrela de Davi. Eu vejo vários aspectos, várias imagens, tenho várias recordações. Então, a nossa percepção, ela depende daquilo que a gente enxerga. Mas a nossa percepção ela pode nos enganar. Então, se eu perguntar para você rapidamente, qual desses três círculos é maior, A, B ou C? Você prontamente me responderia A, porque você está verificando uma maior área desse círculo. Entretanto, se você reparar, o arco desse círculo, na verdade, do círculo A, ele possui um ângulo mais agudo, ele é menorzinho. Então, teoricamente, o A está aqui, exemplificado nesse círculo amarelo, ele seria um círculo menor. O círculo que a gente tem em azul, que seria o segundo, seria um pouquinho maior que o amarelo, e o verde seria o círculo grandão. Mas pelo fato de nós apenas vermos parte dessa imagem do A, do B ou do C, a gente poderia ser levado a responder que o círculo A seria o maior, quando na verdade o círculo C é o maior. Então reparem que a nossa percepção ela nos pregou uma peça, ela nos enganou aqui. E isso acontece a todo momento. Lembrem que, na verdade, a nossa percepção ela é baseada na nossa experiência. E tudo aquilo que a gente armazena, adquire em termos de informação, fica guardado no nosso subconsciente. Até mesmo tudo aquilo que a gente vê, na verdade, é uma interpretação que nós damos ao estímulo que chega. Não necessariamente aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, necessariamente é o real, é aquilo que realmente ocorre. Porque tudo cai no campo da percepção. A ideia da aula de hoje é a gente brincar um pouquinho com essas percepções. Então, separei algumas imagens bem interessantes. Se vocês olharem ali na figura da esquerda, vocês vão ver várias retas que estão paralelas, mas parece que elas, na verdade, estão dispostas de uma maneira não paralela. Porque você tem algumas ali que cruzam, né, algumas linhas pequenas que cruzam elas quebram uma noção que nós temos de paralelismo. Elas acabam por criar referências que são diferentes daquelas que nós teríamos. Nós trabalhamos a nossa percepção por meio de comparações, nós trabalhamos por meio de referências. Da mesma maneira, se eu olhar ali para a segunda figurinha que tem um monte de quadradinho, eu tenho algumas linhas que denotariam, por exemplo, linhas que estão paralelas, mas quando eu olho para elas de uma maneira mais ampla, né, os pequenos quadradinhos pretos que estão nela, eles acabam por colocar uma situação que nós não conseguimos ver esse paralelismo. Parece que elas estão inclinadas, né? Então, vou até ir rabiscando aqui, ó, essas retas aqui, às vezes parece que elas não estão paralelas. E aqui embaixo, nessa outra figura que nós temos um círculo, parece que nós temos um efeito de lupa, quando na verdade nós temos um monte de quadradinhos, todos certinhos, todos com o mesmo tamanho. O contrário acontece quando eu olho aqui para essa outra figura, em que parece que nós temos um efeito de redução de imagem, né? Por causa dos pequenos quadradinhos que são colocados ali. Quando eu olho para essa figura ao lado, que parece uma estrela, se eu olhar lá para o fundo dela, para o horizonte, modificando o meu foco visual, vai parecer que essas duas linhas aqui no horizontal elas não estão paralelas, mas na verdade elas estão. Então, a nossa percepção ela trabalha por meio de comparações. Quando as referências que fornecem essas comparações elas brincam um pouquinho com a nossa percepção,
nós podemos então ter aquilo que a gente chama de ilusões sendo formadas. Aqui, se eu perguntar para vocês também, nessa primeira figurinha aqui, qual dessas duas imagens é maior, desses dois círculos laranjados, o da esquerda ou da direita? Vocês prontamente me diriam, o da direita é maior, mas na verdade os dois são do mesmo tamanho. A ideia é que a comparação que nós temos em relação aos círculos grandes e aos círculos pequenos que estão ao redor desse círculo laranjado, cria uma percepção de que um dos círculos é menor e que o outro círculo é maior. Se eu perguntar para vocês também, qual dentre essas duas figuras aqui na parte superior direita, ela é maior, a figura A ou a figura B? Vocês me diriam que é a figura B, porque vocês observam que ela tem, teoricamente, um comprimento maior aqui no lado direito. Mas, na verdade, ela dista um pouquinho mais, ela está posicionada mais à direita, não é que ela é maior. As duas figuras têm o mesmo tamanho. Mas as referências, as comparações que nós temos podem nos enganar, nos passar uma falsa percepção. Da mesma maneira, se eu perguntar, qual dessas duas figuras aqui possui uma maior área, nesse brinquedinho aqui de Tangram? Na verdade, eles são feitos com a mesma peça. Vocês poderiam ser induzidos a dizer que a figura de baixo tem uma maior área, mas na verdade são as mesmas peças que configuram esses dois triângulos. E algo que as mulheres conhecem muito melhor do que os homens, qual desses dois quadrados aqui do centro é maior, o preto ou o branco? Na verdade, a cor preta nos passa uma informação de que as imagens são menores, e a cor branca ela passa aquela informação de aumento. Então, as mulheres brincam muito com isso quando elas querem parecer mais magrinhas, evitar algumas cores mais claras e as cores mais escuras deixar a gente mais magrinho, menorzinho. Então, são percepções que nós trabalhamos. Na verdade, você não muda o volume, você não muda a forma, você muda a cor e assim você muda a sua percepção. Aqui nós temos outras situações bem interessantes de paralelismo. Se eu olho para essa imagem aqui no lado esquerdo, que lembra um pouquinho a bandeira do Brasil, se eu olhar lá para o centro e prestar atenção aqui nas extremidades, parece que as duas linhas na horizontal dessa imagem elas não estão paralelas, elas estão afunilando, mas na verdade elas estão paralelas. Se eu olhar para essa figura da direita, então ela embanana todo o nosso sistema de referência. Aí sim parece que as linhas na horizontal elas estão todas inclinadas. Mas se você prestar bem atenção, todas as linhas da direita na horizontal, elas estão paralelas, tá? A gente não tem nenhuma inclinação. Só o fato de eu brincar ali com os quadrados, mover eles de posição, passa essa impressão de que algumas estão inclinadas. Então percebam que a nossa percepção ela é facilmente enganada nessas situações em que a gente muda um pouquinho nossos sistemas de referência. Aqui nós temos uma situação bem bacana também. O cinza que nós temos lá do fundo da letra B, ele é igual ao cinza que nós temos da letra A. Só que quando eu olho aqui, que parece que tem uma sombra, parece que eles são bem diferentes. Mas olha que engraçado, eu fiz um corte aqui para auxiliar na visualização. Eles são exatamente o mesmo cinza, tá? Eu não editei, não alterei cor, nada. Eu simplesmente aproximei e recortei essa imagem. Mas a percepção que a gente tem, como é por comparação daquilo que está ao lado, ele muda e altera essa nossa percepção. Aqui nós temos alguns exemplos que brincam com essa lógica das nossas referências de percepção. Então nós temos aquilo que é chamado de superposição espacial. Então onde é o começo, onde é o fim, na verdade são imagens de ilusão, essas figuras elas não existem. Então aqui nós temos umas um pouco mais elaboradas que brincam com isso. Então quando eu olho ali para a esquerda, onde é que é o térreo e onde que é o primeiro andar? Será que essa é uma imagem que pode ser feita? Isso é real? Não, não é real. E do lado direito, nossa, mas estou vendo, são dados ali mesmo. Ali tem uma alteraçãozinha, uma brincadeira que foi feita, com algum editor de imagem para poder constituir essa situação. Não é uma imagem real. Outras brincadeiras feitas também por alguns autores. Então eu não sei se, por exemplo, nessa imagem aqui, opa, essa parte ela está para baixo, essa parte está para cima, ou o contrário. A pessoa ainda brincou e colocou um relógio de verdade ali ao lado, para dizer que era uma foto de um objeto que existe, mas a gente sabe que esses objetos, na verdade, foram criados, tá? Então, essas são imagens que brincam com essa noção nossa de percepção, com as comparações que nós fazemos em termos de paralelismo, profundidade, noção de 3 dimensões, sobreposição e por aí vai. Existem também imagens bem interessantes que passam mais de uma percepção múltiplas. Acabei de gravar para vocês também uma aula sobre mensagem subliminar e pode entrar um pouquinho nesse campo. Às vezes o autor quer passar uma determinada mensagem, mas ele coloca uma outra
que teoricamente seria escondida. Aqui, se você olhar com um pouco de atenção, não é tão difícil de verificar essa visão mais macro e mais micro, né? Então, numa visão mais micro, a gente pode vendo ali as duas pessoas ao centro da tela, uma pessoa lá atrás, mas numa visão mais macro, desconsiderando as pessoas, me parece que a gente vê uma imagem de 2 idosos, um cálice no meio. Então, formam-se outras imagens a partir dessas. Uma dica para vocês, até para que vocês possam ir exercitando isso nas próximas imagens, feche um pouquinho o seu olho, vai fechando lentamente o seu olho, até que você fique com uma visão um pouquinho mais turva. Vai ficar mais evidente a visualização dessas imagens mais macro que nós vamos ter nas próximas imagens, tá? Então, nós temos aqui à esquerda também, né, um camponês e uma camponesa ali do lado, mas se eu fecho um pouquinho mais meu olho, eu consigo verificar a imagem de um senhor. Ali no lado direito, uma foto de Dom Quixote, mas se observar bem, tem várias outras faces, rostos, inclusive de alguns monstros, né, ou animais espalhados por ali em outros locais. Então, quantas faces você consegue contar ali? E aqui tem uma muito curiosa e muito famosa, essa aqui do lado esquerdo, tá? Diz a lenda que se você bater o olho e você viu a bruxa que você tem, né, uma visão muito negativa do mundo, uma aura muito negativa. Se você olhou e você viu a donzela, a princesa, você tem uma aura boa, uma visão mais positiva do mundo. Obviamente isso tudo é brincadeira, tá? Na verdade, trata-se de uma questão de percepção. Então, há pessoas que olham para essa figura e não conseguem visualizar a princesa ou a donzela, tá? Então, vou desenhar aqui para vocês. Quem não está vendo a bruxa, na verdade, nós temos aqui o cabelo dela. Aqui é como se fosse o olho dessa bruxa, aqui nós temos o nariz, aqui nós temos o queixo e aqui nós temos a boca, tá? Então vários cabelos e aqui assim o chapéu. Você não está identificando, olhe só para os meus traços vermelhos, vai ficar mais fácil. Esse daqui é o desenho da bruxa. Agora eu vou desenhar para vocês o que seria a donzela ou a princesa. A donzela, nós temos aqui o cabelo dela, também assim como da bruxa, mas aqui nós temos o ouvido dessa princesa. Essa princesa está olhando lá para trás. Aqui nós temos o nariz dela, aqui é o queixo dessa princesa e teoricamente o olho dela estaria, né, aqui assim, a boca dela estaria aqui assim, tá? Então ela está olhando lá para trás, por isso a gente nem consegue visualizar o olho dessa princesa. Conseguiram observar? O cabelo dela da mesma forma, o chapeuzinho dela também da mesma forma, aqui assim. Então, ele é um desenho que brinca com essa percepção múltipla que nós temos. Tá? E aqui do outro lado, o que tem de diferente? Nós temos um mago e no gorro, na touca desse mago, nós temos um outro mago. Então, passando também essa ideia de uma mensagem subliminar ali escondida de um desenho mostrando o outro. Temos outras formas também de percepção múltipla, né? A língua brincando como se fosse de um morango, os dois fantasmas ali se abraçando, embaixo vários animais constituindo uma única imagem, ficou muito legal o trabalho desse artista. E o que tem ali à direita superior? Algo diferente que nós conseguimos enxergar. Basicamente o formato do vaso nos traz o quê? Rostos de pessoas, né? Cabeças que nós temos ali, uma olhando para a outra, tá? Isso seria a lógica dessas mensagens aqui, dessas imagens ocultas. Temos outras também bem famosas, então no desenho daquela árvore a gente tem várias faces ali. Temos também o saxofonista e ao mesmo tempo o rosto de uma mulher que é colocado junto a esse saxofonista. Então é possível a gente brincar e os autores são bem criativos para mostrar várias imagens. Essa daqui é uma imagem que você vê um sapo ou um cavalo, dependendo de como você gira a imagem, você tem um certo desenho. Então, à esquerda eu vejo o sapo, à direita eu vejo o cavalo. Da mesma maneira, nessa daqui, se eu colocar a imagem girada de ponta cabeça, eu posso ver uma ilha, um peixe lá pulando, um pescador num barquinho, ou eu posso ver do outro lado, na verdade, um pássaro com algum bichinho na boca. E o que você vê quando você olha para esta figura? Você consegue observar? Fecha um pouquinho lá os seus olhos, usa aquela visão bastonete que eu ensinei para vocês. Aqui nós temos várias manchas, várias características. E eu não sei se você consegue observar, mas nós temos um cachorro aqui, né? Vamos dizer que é um dálmata, por ele estar todo pintadinho aqui assim. Então você tem uma perna, posso estar colocando outra perna aqui assim, a outra aqui assim, a outra aqui. Nós temos o focinho dele aqui, a coleira dele aqui. Conseguem observar aqui no desenho.
Então esse é um cachorro escondido lá no meio dessas imagens. O professor deve ter mais umas 1000 mensagens subliminares aí nessa imagem, possivelmente. Aqui umas um pouco mais supraliminares, né, mais evidentes serem demonstradas. Então, uma caveira que aparece ao fundo das duas imagens. Algumas um pouco mais artísticas, bem legal a criação e a lógica desses autores. Então, os telhados dos castelinhos aparentando ser uma floresta. A continuidade ali do rio formando como se fossem árvores. Os navios eles estão voando, eles estão no mar. E essa ponte aqui feita por trapezistas. Então, bem criativo, né? Bem engraçado a maneira com que os autores trabalharam aqui. E o que nós temos diferente aqui na esquerda? Nós temos basicamente um animal, mas nós temos também a sua réplica aqui colocado nas árvores, certo? Então a gente percebe novamente outro animal colocado aqui. Consegue observar? À direita uma outra imagem mais artística, também com os barcos, formando uma imagem como se fosse uma ponte, né, colocada ali. E quem gosta muito de brincar com percepções múltiplas é o Google. O Google ele tem várias tiradinhas que ele faz, várias mensagens subliminares com a palavra Google, com diversos desenhos. Alguns assim é bem difícil da gente observar. Possivelmente se ele tivesse num outro site que não fosse abertura de página do Google, a gente nem conseguiria estar observando essa mensagem, ela se tornaria subliminar. Outras já são um pouco mais perceptivas. Então até essas duas inferiores aqui que eu coloquei para vocês, use a visão bastonete de vocês, vai fechando um pouquinho mais os olhos, você consegue enxergar um pouquinho melhor a palavra Google. Mas olha aquele ali dos Flintstones, né? Quem olha só acha que é um desenho dos Flintstones. Mas se você perceber as formas de tudo que está colocando ali, a gente vê a palavra Google certinho. Dia dos Pais também aconteceu a mesma coisa, né? Com as gravatas eles escreveram isso. Período de Copa do Mundo também apareceu. Bem bacana, muito criativo. E há um artista muito legal que ele trabalha com essa lógica de você criar algumas pinturas em 3D. Obviamente você só tem esse efeito olhando sobre um foco visual, né? Ele tem que criar essa imagem bem grande, como está colocado ali à direita, para conseguir dar esse efeito que é colocado à esquerda. Mas ele tem muitas artes, muitas pinturas, para brincar um pouquinho com essa noção de 3 dimensões. Excelente pintor e excelentes projeções que são feitas das imagens. Mais alguns exemplos, simulando como se fosse um buraco. Uma Coca-Cola gigante. Tesouro, né, no meio da calçada. Muito legal, muito criativo. Esse daqui, olha o tamanho da pintura que esse rapaz fez. Deve ter pegado basicamente toda a extensão ali da quadra para conseguir realizar esse desenho da esquerda. E um que deve ter dado mais trabalho ainda, imagine você acorda e se depara com a porta da sua casa com um desenho como esse, né? Olha que bacana. Como se fosse um abismo muito grande, um buraco, uma cratera que se abriu. Temos outros também colocados em parede, outros colocados também no chão, que vão remeter essa noção de profundidade. Então, apesar de ser um desenho, uma pintura, uma arte em 2 dimensões, ele remete a uma percepção de profundidade. Então, essa janela, por exemplo, na verdade é uma pintura. Ali à direita, aquelas pessoas, na verdade é uma pintura, elas não estão ali, é uma parede toda. Mesma coisa, essas duas situações, tanto na esquerda aquele buraco ali, quanto aquela onda que é colocada, na verdade é uma parede contínua.
Aqui essa janela, teoricamente também redonda, na verdade não existe. E até a vaquinha ali, o senhor que está descansando também, tudo uma pintura em 2 dimensões. Além dessas percepções múltiplas, nós temos percepções induzidas. Então, como nós temos cones e bastonetes e nós temos um processamento que é contínuo da nossa informação visual, na medida em que a gente colhe alguma informação, ela está sendo processada, você já está recebendo outra informação e já está processando, às vezes a gente tem um atraso nessas projeções de imagem e acabam criando alguns vultos, algumas informações. Então, se você olhar para a figura da esquerda e mudando o seu foco visual, parece que você arrasta, né, vai piscando vários pontinhos pretos, porque na verdade você arrasta parte da imagem preta dos quadrados para esses pontinhos. Mas na verdade todos os pontinhos ali entre os quadrados eles estão brancos. Se você olhar para a figura da direita, por ela ficar extremamente desfocada, toda vez que você muda o seu foco visual, parece que essa figura ela está se movendo. Porque você brinca com o seu sistema de referência. Como é uma imagem que está desfocada, naturalmente a nossa visão ela busca um foco. Você tenta focar, tenta olhar a imagem nítida, mas ela não é uma imagem nítida. Então essa busca constante por foco faz com que a imagem pareça que ela esteja se movimentando. Esses outros também são muito legais. Se você for mudando o seu foco visual, né, de uma imagem para outra, para cima, para baixo e para os lados, você cria a impressão de que as figuras elas estão se movimentando, quando na verdade são figuras estáticas. Segue esse mesmo princípio da busca do foco visual. Aqui a gente tem uma outra, então modifique o seu foco visual, olhando lá para um ponto em cima, depois para um ponto embaixo, e perceba que essas imagens parece que começam a girar, elas começam a mudar de posição, né? Vão rotacionando ao longo de si. Aqui tem uma outra muito legal, olha para o centro e depois muda o seu visão focal, parece que sai como se fosse um raio assim, né? Um círculo que vai saindo desde o centro e vai aumentando, vai se propagando ao longo de todo o desenho. Mas na verdade é uma imagem que ela é estática. Então vai mudando o seu foco visual, você vai vendo algumas imagens girando, saindo, bem interessante. Aqui também mude o seu foco visual do centro de um desses guarda-chuvas e vai modificando para outros e você vai ter a percepção de que essas imagens elas estão girando, mas todas estão também paradas. Aqui um outro efeito muito legal nesse da esquerda, você fica olhando para o centro ali dos olhos e você percebe como se fosse um movimento rodando dentro das partes roxas ali. E no lado direito, toda vez que você muda o seu foco visual, também você tem uma percepção de movimento daquelas partes que não são muito bem definidas. Aqui outro efeito bem forte na esquerda, cada vez que você muda o seu foco visual, parece que estão piscando alguns pontinhos. E no lado direito também que esses círculos roxos induzem alguns movimentos. Esse para mim é um dos mais fortes no lado esquerdo. Se você ir mudando, transitando a sua visão entre vários pontos ali da imagem, olha para um ponto fixo, muda, olha para outro ponto fixo, você vai perceber que mais na periferia ocorre um certo movimento. E na figura do lado direito também, parece que aqueles pontinhos ali verde, amarelo, cada vez que você muda o seu foco visual, eles parecem que começam a se movimentar. Esse da esquerda ele é bem engraçado, tá? Fixe a sua visão ali no centro e agora comece a movimentar a sua cabeça para frente e para trás. Movimente bastante, para frente e para trás. Você vai perceber que os círculos começam a se movimentar. Muito legal. E no lado direito é só mudar o seu foco visual de um ponto para o outro. Você vai perceber que esses rolos também passam a percepção de que eles estão girando, eles estão em movimento. Agora, afixe a sua visão ali naquele pontinho preto da bandeira do Brasil. Fique fixando só ali, fique olhando constantemente. Vamos olhar por mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o que nós temos?
Nós temos agora basicamente a bandeira do Brasil. Se você relaxar a sua visão, não tentar só focar no slide, você vai perceber que é projetada a visão da bandeira do Brasil nas suas respectivas cores. Interessante, né? Outros efeitos de percepção induzida, então também mudando seu foco visual, você vai tendo movimento tanto ali do lado esquerdo quanto do lado direito. Parece que aqueles pontinhos todos se movimentam. Da mesma maneira aqui no lado esquerdo, se você ir mudando o seu foco visual para esses diferentes pontos pretos, você vai ter uma percepção de que eles começam a girar, né, nas partes mais periféricas da imagem. E no lado direito é muito forte esse efeito também, né? Toda vez que você mudar o seu foco visual, parece que a tela se movimenta. Muito interessante. Agora leia rapidamente o texto abaixo. De acordo com a pesquisa da Universidade Inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letra esteja no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola! Na verdade, nós temos mecanismos de automatização em que você já vai predizendo quais são essas palavras. Agora, fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que sua mente leia corretamente o que está escrito. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decodificando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Aqui nós temos algumas trocas de letras muito parecidas, né? Os números parecidos com algumas letras, e automaticamente nosso cérebro já vai fazendo associação de um aspecto relacionado ao outro. Olha que bacana. Agora, identifique aonde estão as duas letras B. Tempo. Encontrou? Agora encontre as duas letras. Agora encontre o 1. Aonde está o 1 no meio de tantos is? Tempo para você. Encontrou? Agora encontre o número 6. Tempo. Encontrou? Muito bem. Agora encontre o N. Muito bem. Agora encontre o Q. Essa foi fácil. E o que está escrito aqui na mensagem?
Use sua visão bastonete, vai fechando um pouquinho seus olhos e você vai enxergar. O pior cego é o que não quer ver. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na verdade, era só uma aula para brincar um pouquinho, mostrar alguns elementos relacionados à nossa percepção. Eu quis trazer algumas ilusões, aspectos relacionados a dicas de noção de profundidade, como a nossa percepção ela pode ser enganada. Na sequência, eu mostrei algumas brincadeirazinhas ali para vocês no final, como a gente cria essas associações em função de alguns automatismos que nós já temos relacionados à leitura. E a ideia foi só, na verdade, dar uma aula um pouco mais ilustrativa sobre essa temática de percepção. Eu espero que essa aula tenha contribuído de alguma maneira para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.